Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Estava pensando um pouco sobre símbolos durante o dia de hoje, especificamente, e busquei algumas definições sobre o que é símbolo, quais são os símbolos que as religiões usam, e eu achei alguns poucos exemplos, mas se nós olharmos o budismo é conhecido por uma flor de lótus, o judaísmo é conhecido por uma estrela de Davi, o islamismo usa uma meia-lua, e esse termo, no Wikipedia, que é uma ferramenta de quem usa internet aí bem legal, define símbolo dizendo que o que designa o que é o significante, que é a realidade, que é concreto, o que é o símbolo representa algo que é abstrato. Então a estrela de Davi, que é um símbolo concreto, representa algo que é abstrato, que é o judaísmo. E um cara chamado Charles Sanders Peirce diz que desenvolveu uma classificação geral, sendo que o símbolo sempre representa algo para alguém. O símbolo é um elemento essencial no processo de comunicação, encontra-se difundido pelo cotidiano e pelas mais variadas vertentes do saber humano. Embora existam símbolos que são reconhecidos internacionalmente, outros só são compreendidos dentro de um determinado grupo ou contexto religioso ou cultural. Se você vê um M amarelo lá, chapado numa parede vermelha, você vai sentir o cheiro da batata frita do McDonald's. E vai querer pedir um número 4 sem cebola, como eu faço todas as vezes que eu vou lá. E outras marcas mais que têm os seus símbolos totalmente difundidos, e é fácil, você vê algo e fala, pô, isso aqui é de tal marca, isso aqui faz parte de tal empresa, isso aqui eu lembro, porque isso aqui me traz à memória uma outra coisa. E eu fiquei pensando, irmãos, refletindo sobre qual seria o símbolo do cristianismo. E eu fiquei pensando nisso, irmãos, depois de estar hoje à tarde almoçando, e numa conversa do almoço, soube de uma história e fiquei pensando, refletindo naquilo, mas me contaram sobre uma igreja que agora está usando o manto de Elias. Então a igreja está usando agora para abençoar os fiéis o manto de Elias. E eu fiquei pensando naquilo, fiquei me perguntando se isso era o símbolo, se isso é um símbolo do cristianismo, se as pessoas, as igrejas querem ser lembradas por causa da fogueira santa, por causa do óleo de Israel, por causa de um tijolo abençoado, ou por causa de qualquer outra coisa, irmãos, o sabonete, o sal que põe, não sei. Qualquer outra coisa, e isso me trouxe uma reflexão sobre qual era o símbolo realmente do cristianismo. O que nós cristãos e todas as igrejas, o que nós deveríamos então se lembrar, o que deveria lembrar, nós olhamos algo e aquilo deveria automaticamente nos lembrar a história do cristianismo, lembraria-nos de coisas que nós precisamos fazer e, acima de tudo, seria algo que caracterizasse cada igreja, cada cristão. E a resposta no meu coração veio que é a cruz, que o símbolo do cristianismo é a cruz, não é nada desses apetrechos, alguns que eu falo até com dor no coração, que eu tenho, lamento por algumas pessoas que eu entendo que se enganam, tentando materializar a fé, tentando fazer com que aquilo que pode de alguma maneira prender o fiel seja algo material. E não só isso, que provoque recursos financeiros, porque um tijolo abençoado custa R$400, e ele é desse tamanho. E eu fiquei pensando, se a cruz então é o símbolo do cristianismo, o que então identifica um cristão? O que nós, considerados cristãos, evangélicos, crentes, somos identificados? Se a cruz então é o símbolo do cristianismo, será que é um colante no carro? Será que é pôr a Bíblia
debaixo do braço? Será que é ser alguém sério, colante no carro? Será que é a música que eu ouço, que eu como ou bebo, me identificam como um cristão? Ou existe algo a mais? Se a cruz, então, na minha opinião, é o símbolo do cristianismo, logo, a cruz deveria, então, identificar cada cristão. Cada um de nós deveríamos ser identificados pela cruz. Claro que nós não vamos, literalmente, pegar uma cruz e andar com ela, mas o significado da cruz deveria ser aquilo que identifica eu e você. O significado da cruz deveria ser algo que nos lembrasse, ou que, quando nós olhássemos uma cruz, ou quando as pessoas olhassem uma cruz, pudessem lembrar claramente dos cristãos, pudessem lembrar sobre mim, pudessem lembrar algo sobre você. E eu fiquei pensando sobre cruz, irmãos, e 4 coisas rápidas vieram na minha mente. E a primeira delas é que nós não podemos falar de cruz sem falar de amor. Até porque a cruz nos remete a lembrar do sacrifício de Cristo por nós, nos remete a lembrar de um Deus, um Pai, enviando seu Filho para que morresse por um monte de gente desconhecida como eu e você, num ato de amor, num ato de entrega. Então eu pensei que uma das coisas que deveria, então, irmãos, identificar eu e você, seria o amor. Até porque nós fomos amados, primeiramente, nós recebemos esse amor. E 1 João 4, 7 a 8, 1 João capítulo 4, 7, versículo 7 e versículo 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse Deus que é amor mandou o seu Filho para morrer naquela cruz por mim, por você. E se eu e você não amamos, nós não somos nascidos de Deus e não conhecemos a Deus, como está escrito aqui em 1 João 4. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se nós servirmos a Deus então, e se nós somos lembrados como cristãos, ou se nós deveríamos ser reconhecidos como cristãos, nós precisamos viver amor, numa atmosfera de amor, porque quem ama é nascido de Deus. O cristão então, irmãos, precisa ser reconhecido por viver amor e demonstrar amor, viver a consciência que somos amados, independente de qualquer coisa, e que isso seja refletido na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Era o amor que conduzia o comportamento de Jesus. Durante todo o ministério dele, nós vimos ele amando pessoas, ele se relacionando com pessoas, e principalmente, irmãos, Jesus se relacionava com os mais, com os que tinham, refraseando o pastor Silas, o X nas costas, parafraseando o pastor, aqueles que estavam aquém da sociedade, aqueles que estavam largados, aqueles que eram criticados, aqueles que as pessoas não queriam estar juntos, eram com essas pessoas que Jesus demonstrava amor. 1 João, capítulo 3, agora versículo 16, disso, conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e se Ele então nos amou, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se nós fomos alcançados por tão grande amor, então o amor é algo que deve exalar das nossas vidas, deve ser algo comum, irmãos. Não só o amor que nós temos por Deus, mas o amor que nós temos pelos irmãos, porque aquele que não ama não conhece a Deus, e aquele que não ama não é de Deus, porque Deus é amor. Próximo versículo em 1 João 3, o 17 diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
Não adianta falar, Leandro, não adianta concordar, nós precisamos fazer. E o mundo então saberá que somos de Deus, se vivermos um só corpo em amor. É o que diz a canção. Amor então, irmãos, identifica aqueles cristãos, não é prosperidade, não é a camisa, não é o colante no carro. O que identifica um cristão é alguém que ama, é alguém que entende que é amado e por isso, irmãos, demonstra amor. A segunda coisa então, irmãos, na minha opinião, que identifica um cristão, trata de reputação. E nós sabemos quais são os códigos morais do nosso país. Você sabe o que é proibido e o que não é? E quando eu pensava sobre reputação e remetia àquele que morreu na cruz por mim e por você, e eu lembrava que Cristo não se preocupou com o que falavam dele, não se preocupou com o que pensavam dele, não se importou com isso, não se importava. Jesus deixa a sua reputação de lado, porque ele está na casa de pecadores, ele janta com Zaqueu, Lucas 19, 5-7, ele está em João 8, versículo 3 até o versículo 7, na companhia de uma mulher adúltera. Mateus 8, versículo 1 até o 3, ele tem um diálogo, na verdade ele toca um leproso, que era alguém que era excluído da sociedade, morava num lugar fora da cidade, porque não deveria contaminar as pessoas. Jesus não está nem aí, não está nem aí. Tem uma música que diz assim, ó, não importam o que falam de mim, tudo bem, eu sei. Não importam o que pensam de mim, tudo bem. Um dia vão entender, pois te amo e vou te seguir, minha vida tu és. Vou orar e tua palavra buscar, vou te seguir enquanto eu respirar. Não importa. O que importa é que eu vou te buscar, o que importa é que eu vou te servir, o que importa é que eu vou te amar, não importa. E um dos maiores exemplos de alguém, irmãos, que como Jesus não se preocupou com a sua reputação, foi José, o próprio pai de Jesus, aqui na terra. Você não vê José fazer nenhum discurso no Novo Testamento. Você vê simplesmente a história de um anjo visitando Maria. Maria aparece grávida na frente de José e falou, tem que casar. Ele aceita então, sem questionar, e depois conduz sua família a Belém, ao Egito. Ele faz muito, mas não diz nada. Mateus 1,19 diz que esse José, esse homem era justo. Lá naquele local, irmãos, na cidade de Nazaré, José era visto como alguém respeitado. Era alguém que estudava a lei de Deus, era alguém que se mantinha na sinagoga, na igreja daquela época. Ele observava o dia santo, guardava o sábado, ele obedecia às restrições de alimentos que não poderiam ser comidos. Era um cara exemplar. Para um simples carpinteiro como era José, ser visto assim era algo muito importante. Só que agora, José, que era alguém que se orgulhava da sua posição e sua reputação, vê tudo isso ser colocado em risco. A reputação dele perante a sociedade está ameaçada, a sua noiva está grávida. Quem acreditaria, irmãos, na história de José? Concepção do Espírito Santo aqui, um anjo visitou ela, é tudo um plano de Deus aqui para salvar vocês, seus hipócritas que estão me julgando. Resumindo, irmãos, esse homem renuncia à sua reputação, e é necessário muitas vezes, irmãos, para que Deus seja promovido, para que Deus seja glorificado, para que Deus, de alguma maneira, seja visto nas nossas vidas, muitas vezes nós vamos precisar esquecer a nossa reputação. É necessário promover a Deus, esquecer a nossa reputação, ou promover aquilo que nós achamos que vai nos deixar bem na fita e esquecer de Deus. Temos uma escolha, como José e Jesus fizeram a deles.
Será que eu e você estamos dispostos, como diz em Mateus 16, versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pô, eu não, como é que eu vou sair para entregar pão para morador de rua? O que vão pensar de mim? Por que eu vou ajudar? Não, que isso, que vão me ver lá, meio do pessoal, eu quarta-feira orar lá, não, eu não, tem meia dúzia de gato pingado só. Tem outras histórias sobre pessoas que não se preocuparam com sua reputação. Mateus, escritor do primeiro evangelho, menciona só seu nome só 2 vezes durante todo o evangelho. E ambas as vezes que ele menciona o nome dele, ele se chama de coletor de impostos, ele não esconde isso. E quando ele lista os apóstolos de Cristo, ele aparece na 8ª posição. Ele não é o primeiro dos apóstolos. João, que escreveu também um dos evangelhos, não menciona seu nome. As 20 vezes que é citado João, no livro de João, tratam de João Batista. Lucas escreveu um evangelho e o livro de Atos, mas nenhuma vez escreveu o seu nome em nenhum dos livros. Paulo se refere como Nécio em 2 Coríntios 12:11, se coloca como o menor dos apóstolos em 1 Coríntios 15:9. Efésios 3:8, ele afirma que é o menor de todos os santos. 1 Timóteo 1:15 se coloca como o principal dos pecadores, irmãos. Não estava preocupado com aquilo que iam pensar, eu e você lendo hoje, o que ele deixou. Davi, que nós conhecemos a história, que com algumas pedrinhas derruba Golias, nós não vemos nenhum salmo falando sobre a vitória de Davi sobre Golias, mas o Salmo 51 é um poema público de penitência, onde Davi confessa o pecado de ter tomado Batseba. E por último nós vimos José, em vez de se preocupar com o seu nome, se preocupou em cuidar do Filho de Deus, aquele que iria morrer por nós. Deus, irmãos, não promete aplausos àqueles que promovem a si mesmo, aqueles que estão preocupados com esse tipo de coisa. Todavia, irmãos, grandes recompensas aguardam aqueles que promovem a Deus, independente da reputação, independente da fama. Mateus 25:23, servo bom e fiel. Muito bem, você foi servo bom e fiel. A não preocupação com a reputação, com fama, irmãos, identifique então o cristão. O importante é que a vontade de Deus seja feita, custe o que custar. Então, irmãos, o amor identifica o cristão, e essa não preocupação, talvez todo orgulho fique de lado, mas o capricho de não se preocupar com o que pensam de você é algo que identifica o cristão. Foi assim que Jesus viveu. Foi assim. Foi assim que Jesus viveu durante o seu ministério. A terceira coisa está em Efésios 2, versículo 13 a 18. Efésios 2, 13 a 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Oséias 2:23 diz assim:
E eu direi àquele que não era o meu povo: tu és meu povo. Ele dirá: tu és meu Deus. Em Cristo, irmãos, pela cruz, pelo sacrifício, as pessoas são aproximadas de duas maneiras. O versículo 16 de Efésios 2 diz que ele reuniu judeus, que eram os considerados o povo de Deus, achavam que tudo era somente para eles. Ele reúne agora os gentios em um só corpo com Deus, e por causa disso eu e você temos acesso a Deus. E o versículo 18, irmãos, ele aproxima as pessoas de Deus, dando-lhes, como diz o versículo, acesso ao Pai em um Espírito. Em Cristo, então, irmãos, não há mais separação de Deus ou do seu povo. Ele derrubou a parede que separava a inimizade entre judeus e gentios, abolindo toda a lei que separava os povos. Assim, irmãos, todos temos acesso ao Pai por meio de Jesus. A cruz, como diz em Efésios, então, irmãos, destruiu toda a inimizade. A cruz, então, irmãos, é o elemento que reconcilia todos os homens, não só com Deus, mas o texto fala sobre uma reconciliação entre nós, entre judeus e gentios, porque por meio dessa cruz, irmãos, o homem morre para o mundo e um novo homem surge, e agora eu e você, uma nova natureza, vivemos para Deus. João 17, 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade, então, irmãos, identifica o cristão, até porque, irmãos, perante Cristo, como perante a justiça, todos somos iguais. Todos temos acesso a perdão, graça, misericórdia, amor. Por que então eu não tenho unidade contigo? Que direito eu tenho de me achar mais importante que você? A unidade identifica o cristão, irmãos. Quando estamos juntos, quando estamos unidos, então tem algo diferente, porque pessoas tão diferentes, pessoas com tantos conceitos, pessoas com tantos gostos diferentes, vivem unidas. Esses aí têm algo diferente. Esses aí, o que tem de diferente? Somos filhos de Deus, somos cristãos, servimos a Deus. A unidade então nos identifica. Como o amor, como a não preocupação com a reputação, a unidade também identifica os cristãos, identifica o povo de Deus. A quarta e última coisa é que a cruz, irmãos, nos proporciona a inclusão. Agora, irmãos, nós fazemos parte da família de Deus. Efésios 2, versículo 19 e 20 diz, assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 1:5 diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora fazemos parte da família de Deus, agora nós somos filhos, adotados como os filhos por meio de Jesus, por meio da cruz, irmãos. Ser cristão, então, faz com que eu e você possamos fazer parte da família de Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, essa cidadania, o fato de nós sermos filhos de Deus, deveria nos identificar. Agora nós podemos ser chamados filhos de Deus, por meio do sacrifício de Jesus para nós. Isso faz com que a nossa vida precise ser transformada, irmãos. Porque se somos filhos de Deus, não somos mais estranhos. Nós não somos mais estranhos, nós fazemos parte de uma família agora. Não somos forasteiros, nós somos filhos. E um alto preço foi pago por isso, irmãos. Se temos amor, se não precisamos nos preocupar com a nossa reputação, se precisamos andar em unidade, se temos essa cidadania, irmãos, por que precisamos de outros símbolos?
que precisamos de um copo d'água abençoado, ungido, óleo, sabonete, manto? Foi essa a pergunta que eu me fiz hoje. E eu achei uma resposta. Queria que você abrisse comigo em Lucas 9, 23. Por que precisamos de outros símbolos? Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, é muito mais fácil pegar o manto de Elias do que carregar a cruz. É muito mais fácil trazer o óleo e ungir a casa inteira do que carregar a cruz, porque carregar a cruz fala de negação, negue-se a si mesmo, é o que o texto diz. É mais fácil tocar trombeta, comprar tijolo, usar sabonete, tomar um copo d'água. É mais fácil fazer um monte de coisa, difícil é carregar a cruz. Os cristãos não querem carregar a cruz. Porque ser cristão, irmãos, é tomar essa cruz. E tomar essa cruz nos traz a consciência que precisamos amar. Precisamos deixar de pensar naquilo que os outros pensam de nós, não importa, porque nós amamos a Deus. Precisamos estar unidos. Precisamos viver em unidade. E precisamos a cada dia ter a consciência da nossa cidadania. E nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. Amamos porque Ele nos amou. Não nos preocupamos com o que pensam sobre nós, porque Ele apagou todos os nossos pecados lá na cruz. Não importa. Devemos viver essa unidade, irmãos, porque um alto preço foi pago por mim e por você, para que nós fizéssemos parte da família de Deus, para que nos tornássemos filhos de Deus. Todo o resto é muito mais fácil. Difícil é negar-se, tomar a cruz a cada dia e continuar seguindo a Cristo. Por isso que existem símbolos, por isso que as pessoas criam coisas, porque são atalhos ou tentativas de facilitar, porque a caminhada não é fácil. Nós devemos nos negar a cada dia para que possamos amar o nosso irmão, para que possamos nos manter unidos. Nós precisamos negar a nossa vontade a cada dia, tomando a nossa cruz, mas que isso seja uma realidade para nós e para essa igreja, irmãos, que nós possamos nos lembrar disso, e que possamos ser reconhecidos por carregar essa cruz, e demonstrar amor, não nos preocuparmos com a nossa reputação, estarmos unidos, e lembrarmos da nossa cidadania. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque a cruz, Pai, é aquilo que deveria ou deve nos categorizar, Pai, como pessoas que amam, como pessoas que são unidas, como pessoas que entendem que fazem parte da Tua família, como pessoas que não se preocupam com o que falam, Pai, porque nós queremos continuar seguindo, Te amando, Pai, em meio às dificuldades, nós estamos aqui Te adorando, isso para o mundo é loucura, Pai, mas nós queremos nos manter firmados em Ti, Pai, pegar a nossa cruz a cada dia, negando os nossos desejos, as nossas vontades, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai, e que possamos a cada dia carregar firme essa cruz, Pai, e possamos ser identificados contigo por isso, Pai, possamos ser identificados contigo por isso, Pai, deixando de lado toda outra simbologia, todas as coisas que prometem atalhos, para que nós possamos, Pai, entender aquilo que nós temos tão claro, que é o Teu amor por nós, Pai, esse sacrifício naquela cruz que foi de graça, Pai. Nós não precisamos pagar nada, tudo foi pago lá naquela cruz, Pai, nós precisamos viver essa cruz a cada dia, negando os nossos desejos e amando, nos mantendo unidos, Pai, não nos preocupando com a nossa reputação, e lembrando que somos cidadãos do céu, Pai, somos forasteiros nesse mundo, Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda a carregar essa cruz, para a honra e glória do Teu nome, amém, amém. Deus te abençoe, querido, você possa
junto comigo, carregar essa cruz a cada dia. Possamos negar nossos desejos e vontades, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?